consultor profissional na área dos transportes, logística e também da gestão estratégica de recursos humanos. Acumulo desde há cerca de 20 anos com o ensino profissional, em concreto e com destaque no IP-Trans, Instituto Profissional de Transportes de Loures. E, para além disso, desenvolvo a minha atividade em várias empresas de forma independente e colaborando com várias instituições. Contacto com várias empresas de âmbito local, nacional e internacional, sempre focado em dois pontos centrais: a melhoria de processos de trabalho, que encontra na formação profissional contínua ou na inicial, neste caso no ensino profissional, uma das principais formas de manter os seus recursos humanos habilitados a serem competitivos no mercado internacional. É muito importante porque nós não devemos estar a produzir uma oferta educacional que esteja afastada daquilo que é o mercado de trabalho. Isto é, quando nós falamos no ensino profissional. Portanto, o ensino profissional tem que estar muito focado e muito perto daquilo que são as necessidades em ciclos relativamente de curta, média duração. Daí ser muito importante esse contacto. Há grandes desafios, essencialmente a falta de recursos, que é o principal desafio. Seja as empresas, sejam as escolas profissionais, lutam com uma grande dificuldade de recursos, é um problema. Recursos físicos. Depois, um outro tipo de recursos, que é os recursos temporais para gastar no processo de recepção dos alunos e os integrar no processo de trabalho das empresas. Portanto, há um problema de recursos e há um problema de competências, também do lado das empresas, para como acolher os alunos. Basicamente, no seu plano de atividade estratégico, incluir o trabalho com os centros de formação e com os jovens formados como uma das prioridades de valorização dos recursos humanos. Tanto mais que nós somos um país que tem carência de recursos humanos. Basicamente, no seu plano de atividade estratégico, incluir o trabalho com os centros de formação e com os jovens formados como uma das prioridades de valorização dos recursos humanos. Tanto mais que nós somos um país que tem carência de recursos humanos. Relativamente à atividade que está a desempenhar atualmente enquanto coordenador de um grupo de trabalho que está a atualizar os perfis dos cursos profissionais na área dos transportes, pode-nos contar um pouco sobre a sua experiência? Isto é um projeto europeu em que a ANCAP, a Agência Nacional da Qualificação do Ensino Profissional, está envolvida, em que está a qualificar de acordo com as mais modernas formas de pensar e organizar o ensino profissional, focados na aprendizagem por competência e nos resultados de aprendizagem em diversos setores da economia nacional. O caso do setor dos transportes, tenho o prazer de ter sido convidado por uma consultora para coordenar o grupo de trabalho e, portanto, está a ser muito importante porque temos estado a escutar os stakeholders, empresas, associações profissionais, associações empresariais, sindicatos, escolas, e percebe-se que há uma clara necessidade de melhorar o recurso humano e captá-los ainda jovens para se virarem para o universo da atividade profissional cedo nas suas vidas, nunca comprometendo a necessidade da formação contínua. Portanto, é um trabalho muito significativo e que se vai prolongar ao longo deste ano e terá que ter, de certeza, evoluções nos próximos anos. Mas é uma maneira de tentar mudar o paradigma da formação e do que é que se está como ia formar estes jovens profissionais.